Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no vídeo 399, ensaio teórico sobre as aparições, né? Então, Livro dos Médiuns, capítulo 6º. Então, nós nos encontramos aqui ainda, olha, novos estudos, sem dúvida, a completarão. Mentira. Mas você está desmentindo Kardec. Não. Eu não estou desmentindo Kardec. Eu estou desmentindo a história, que neste sentido não é fato. A doutrina está pronta, gente. Ela não precisa de nada mais ser acrescentada. Posso dizer uma coisa para você aqui no pé do ouvido? Todas as religiões, todas as ciências que existem no mundo é que precisam recorrer à ciência que se chama Espiritismo, se quiserem crescer, se quiserem evoluir. Agora, se não quiserem, permaneçam no pântano. Porque o Espiritismo não faz graça com ninguém. Então, é uma forma aqui até de apoio. Eu não admito, nós aqui no esmiuçamento, nós não admitimos. Eu gosto desse assunto, entendeu? Ou retificarão mais tarde. É esse o problema complicado que anda acontecendo nas federações, né, no Brasil. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja, ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos. Não. Não admito isso aqui também. Mas Kardec é a primeira vez que eu vou dizer isso aqui, no esmiuçamento dos vídeos. Eu tenho para comigo, quem sou eu para dizer isso? Mas eu tenho para comigo que Kardec não devia ter usado esses termos aqui. Eu tenho para comigo, conhecendo 38 anos de espiritismo, tenho, conhecendo os antagonistas que existem dentro da doutrina dos espíritos. Se Kardec deixou isso aqui para testar os antagonistas, eu vou usar aquele termo pela primeira vez. Kardec errou. Agora, como eu sei que Kardec não errou, mas eu acho que Kardec não devia ter deixado esse termo aqui. É a primeira vez que eu uso essas colocações. Por quê? Porque é a mesma coisa. Vou fazer uma comparação aqui. Pegue algumas folhas do Evangelho. Pega algumas folhas do Evangelho, pica na tesoura, e mistura essas folhas ao feno e ponha numa baia para os cavalos se alimentar. Se os cavalos separar todas as folhas do feno para depois comer o feno,
eu assumo que eu desapareço desse planeta. Dar pérolas aos porcos. Você acha que os porcos raciocinam o que é pérola e o que é milho? Ele vai comer as pérolas achando que está comendo milho. É a mesma coisa o cavalo. Ele vai comer aquelas páginas em meio ao feno, achando que está comendo feno. Isso é inadmissível. Porque a doutrina dos espíritos não se encontra nessas condições aqui. Vou repetir. Ou retificação mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita, a doutrina incompleta ou imperfeita, eu estou até com dúvida aqui. Será que não está acontecendo algum erro, não, gente? Por mais incompleta ou imperfeita que seja, ainda hoje, não, mas tem uma coisa errada nisso aqui. Não vou admitir de forma alguma, eu não vou ensinar dessa forma aqui. Eu vou bater nessa tecla. Se foi deixado dessa forma aqui para que pudéssemos raciocinar, o meu raciocínio é: a doutrina dos espíritos nunca, depois de codificada por Allan Kardec, ela nunca permaneceu incompleta ou imperfeita. Não. Nunca. Ela foi deixada por Allan Kardec pronta a este nível evolutivo qual todos nós nos encontramos. Nós é que somos imperfeitos. Nós é que estamos imperfeitos. A doutrina dos espíritos, não. Falem o que quiser as pessoas. Me xingue. Fale o que quiser, eu não estou nem aí. Mas que eu saio na defesa da doutrina aqui, eu saio. Vixe, não pode mexer com a doutrina e com Kardec, eu fico por aqui. Kardec dizer que, entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja, ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos. Olha que coisa mais barbárie. Ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos. Prestemos atenção numa coisa. Como que você vai recorrer a uma doutrina, a uma ciência incompleta, inacabada, para reconhecer a autenticidade dos fatos? Se ela está incompleta, se ela está inacabada. Não venha com essa não, Kardec. Se é um teste para mim cair, eu não caio nessa não. Cai quem quer. Entendeu? Olha só, ainda continua ele. Por efeito de causa, que nada tem de sobrenaturais. Como você vai estudar uma doutrina, uma ciência que trata dos desígnios das leis do Criador, sabendo que essa doutrina ela é incompleta, é inacabada, você entendeu? Que ela ainda passará por retificação, que ela ainda é imperfeita. Você vai recorrer a essa doutrina por efeito de causa que nada tem de sobrenaturais?
Você vai recorrer a essa doutrina para descobrir que não existe os sobrenaturais? Se ela está inacabada? Se ela é inacabada? Se ela ainda precisa passar por retificações? Como? Você vai descobrir os efeitos de causa que nada tem de sobrenaturais? Numa ciência inacabada? Uai, se fosse assim, então, todos os sistemas teriam, de alguma forma, acertado? Não. Isso aqui é um trocadilho. Eu não caio nesta aqui de Kardec. Não. Ó, para você estudar efeitos de causa que nada tem de sobrenaturais, você tem que deparar com uma ciência pronta, acabada, perfeita, que não precisam acrescentar mais nada nela. Não é na doutrina, não é no espiritismo que se deve acrescentar matérias porvindouras através dos estudiosos. E sim, os estudiosos é que precisam raciocinar e separar o joio do trigo. É o contrário. E as retificações não têm que ser feitas nas obras espíritas como a Federação Espírita Brasileira e outras federações estão fazendo. As retificações têm que ser feitas no espírita. As retificações têm que ser feitas nos espírita. Você sabe que é retificação, né? Essas mudanças têm que começar no espírita. Não é na doutrina, não, porque a doutrina está pronta. Ué, o espiritismo é o cristianismo redivivo. Gente, vamos deixar de tontura. O espiritismo é o cristianismo redivivo. Jesus nos disse há 2000 anos atrás, que no momento certo ele nos enviaria um consolador que ficaria conosco por toda a eternidade, vamos assim dizer. Ele nunca disse que seria fácil, mas também nunca, nos negou que nos faltaria assistência, amparo, porque nós somos amparados. Então isso aqui é deixado por Allan Kardec para nos testar. E agora é o que eu vejo aqui, quantos milhões de espíritas que se associam a esses termos aqui e mete a mão realmente na literatura espírita. Eu quero até mostrar esse tema aqui para um espírita aqui no Brasil, que é muito massacrado, coitado, por trabalhar corretamente, mas o orgulho,
a inveja de muitas outras pessoas, já tentaram de toda forma barrar os trabalhos que esse missionário no Brasil realiza. Eu vou mostrar isso aqui para ele. Eu vou falar para ele, professor, meu amigo, leia essa questão aqui, que você vai entender por que você está sendo perseguido, tanto pela Federação Espírita Brasileira, quanto pelas federações, quanto pelos antagonistas que se dizem espíritas, quanto pelos hipócritas e tanto pela imprensa brasileira. Olha por que você está sendo perseguido. Porque as trevas não deixaram com que essas pessoas raciocinassem e colocarem em prática o que está aqui. E do jeito que está aqui, eles estão certo te perseguindo. Porque eles não souberam separar a pérola do milho e estão comendo milho, comendo pérola, achando que estão comendo milho os porcos, os suínos, aqueles que estão bem próximos à lama. É lamentável, né? Agora, como procurar o efeito de causa que nada tem de sobrenaturais numa ciência, numa doutrina inacabada, incompleta, que ainda precisa algo ser acrescentado nela. Até onde eu conheço, ciências que vivem nas divergências aqui na Terra são todas as outras ciências menos o Espiritismo. Porque eu não sei se você já parou para analisar, ciência nenhuma aqui na Terra consegue entrar num acordo. O que elas afirmam hoje, daí uma semana, principalmente astronomia, vamos pensar por aí para ficar mais fácil, uma semana depois o Hubble vem e traz outros ensinamentos. Aí vai eles lá modificar todas as cartilhas. Tá até difícil gerar uma planilha, uma grade curricular, porque o professor gera ali uma grade curricular. Quantas vezes no ano ele não tem que modificá-la? Porque todas as ciências, a lei do homem, ela é mutável. Ela é mutável. E a lei de Deus é imutável. Prestemos atenção. O Espiritismo é imutável. Eu não admito esse artigo aqui que foi colocado aqui agora. Eu admito no bom senso, porque Kardec colocou respeito, porque ele deixou para que pudéssemos estudar. Mas eu não sei, não sou eu que mando, é lógico, pelo amor de Deus. Eu não sei até que ponto isso aqui foi útil ele ter deixado. Porque o que existe de nego tonto aqui na Terra, de burro, de suíno, de cavalo na cocheira que não sabe raciocinar isso aqui, e que mediante tudo que aqui está escrito, eles violam as leis mesmo. Ora, porque aqui está permitindo que eles violem as leis.
Olha só para você ver, sequência. Se é uma hipótese, não se lhe pode, contudo, negar o mérito da racionalidade e da probabilidade, e como tal, vale tanto, pelo menos, quanto todas as explicações que os negadores formulam para provar que nos fenômenos espíritas só há ilusão, fantasmagória e subterfúgios. De alguma forma, Kardec ele quis, eu vou falar mesmo, de alguma forma Kardec quis consertar esse estrago anterior aqui, usando estas questões aqui, mas ficou na mesma. Não acrescentou nada de positivo. Se é uma hipótese, né? Então, se é uma hipótese, essa teoria, né? Do sobrenatural, sei que tem. Não se lhes pode, contudo, negar o mérito da racionalidade, porque é racional, e da probabilidade. E como tal, vale tanto, pelo menos, quanto todas as explicações que os negadores formulam para provar que nos fenômenos espíritas só há ilusão, fantasmagória e subterfúgio. Então vejamos bem. A partir do momento que você recorre a uma ciência, fato, com fato não se discute. Fato é fato e não tem como você voltar atrás. Você vai discutir contra fatos? O desencarne é fato. Você vai discutir contra o desencarne? Discute. Bate no peito assim, ó. Eu não vou deitar no caixão nunca. Pode ser que daí meia hora você está sendo colocado um paletózinho de madeira no peito. Não tem como discutir com fatos, gente. Agora, se Kardec não tivesse dito o que ele disse aqui no princípio da questão 110, não haveria, ou melhor, não havia necessidade dele encerrar dessa forma como ele encerrou esta questão. Ele só encerrou essa questão desta forma porque aqui, no princípio da questão 110, ele deixou escapar algumas coisas para testar o nível evolutivo da humanidade que eu, o ignorante aqui, acho que não deveria ter sido dessa forma. Mas como eu não mando nada, eu só obedeço, mas calar a boca eu não calo. Nem para Kardec eu não calo a boca. Se eu percebo que não condiz, nem para Kardec, peço-lhes desculpa, entendeu? Porque ele é uma persona, eu sou outra persona. Longe de mim, eu, pelo amor de Deus, não tem uma vírgula do conhecimento que Kardec tem. Mas o que é fato, a gente tem que discutir. E do jeito que está aqui, que isso? A doutrina incompleta? Que isso? Que ainda necessita passar por retificações? Ou ele está dizendo aqui das ciências que são incompletas e que necessitam passar por retificações? Aí eu calo a boca. Porque todas as ciências que existem na face da Terra precisam passar por retificação. E todas as ciências que existem na face da Terra, até hoje elas estão incompletas.
por ignorância do ser que habita aqui a terra. Agora o espiritismo não. O espiritismo já está pronto. Kardec o codificou pronto. Tanto é que o espiritismo é o cristianismo redivivo. E por ser o cristianismo redivivo, o espiritismo é a terceira revelação. E a terceira revelação, ela não ia. Kardec não ia divulgá-la, vou usar esse termo, por falta de outro. Kardec não ia divulgá-la incompleta. Os estudiosos futuramente acrescentam isso, acrescenta aquilo. Não. Os estudiosos, que são estudiosos, têm que buscar nela e beber o conhecimento nela. E não eles acrescentar nela. Não admito mesmo isso. Não admito mesmo. Ora, a fonte está ali, você vai acrescentar algo na fonte? Você tem que ir lá matar sua sede na fonte, e não a fonte que necessita para continuar a fonte. Vamos para o próximo vídeo.